Tá? Tem uma informação sobre Carlo Ancelotti. Informação? Sim. Pode ser agora. Informação não se espera. Vamos lá. O Carlo Ancelotti esteve reunido hoje com o presidente do Real Madrid. Aquele que tentou dar o golpe lá. Florentino Pérez. Isso, esse senhor mesmo. Junto com o da Juventus, que eu acabei de esquecer o nome, tava na... meu Deus do céu. O Agnelli. Que agora precisa cuidar da vida dele aí, porque o bicho vai pegar pra ele, hein? Vai pegar. Então a informação, vou dar o crédito, é do nosso colega José Calil. Né? Grande Calil. Que está lá trabalhando José Calil, né? Tá trabalhando lá pela Rádio Transamérica, ele estava conversando com os companheiros da Espanha. A informação que chega é que o Ancelotti garantiu ao Florentino Pérez que fica até 2024, metade de 2024. Então acho que acabou o sonho. Moiou. A não ser que o Carlo Ancelotti seja um Vitor Pereira, que fale uma coisa e faça outra. Se ele não for um Vitor Pereira, ele fica lá até 2024. É verdade, até porque ele tem uma conta bancária até mais recheada que a do Vitor Pereira, imagino, mas deve não ser da minha conta. Deve ter mais caráter, né? Talvez sim. Ô, VSR, vamos começar a repercutir isso aqui, quero ouvir o Mauro também. Diga lá, VSR. Ô, VSR, então a informação... do José Calil, que está no Catar e que está conversando com jornalistas espanhóis, ela joga uma água gelada nessa história de Ancelotti, então, né? Então, é uma pena, né? A informação, inclusive a reportagem do UOL era assinada por muitos jornalistas que a gente conhece. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Bruno Andrade, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e tinham mais dois que agora Gabriel Carneiro. Então, assim, repórter e dizendo que ele teria dito que aceitaria conversar. Repito, a reportagem do UOL nunca disse assim: eu aceito ir no meio do ano. Não, a reportagem nunca falou isso. Importante ser lida para você não vender uma coisa. A reportagem diz que ele teria falado para um intermediário que ele aceitaria conversar com a CBF no meio do ano. Então, assim, é uma pena, assim, se de fato ele falou que não aceita, se de fato esse intermediário inventou, se de fato ele mudou de ideia, mas acho que é uma pena. Acho que o Ancelotti seria já que é uma expressão agora da moda, né, que o pessoal fala, seria deu match maravilhoso do Ancelotti com a seleção brasileira. Mas ontem também vale a gente ressaltar, tava até pegando aqui para ler, que a CBF soltou uma nota, Depois dessa informação do Carlo Ancelotti, ontem no fim do dia a CBF soltou uma nota com aspas do presidente dizendo: não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto, por isso nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da seleção. Quem falar sobre isso não estará dizendo a verdade, além de causar danos ao trabalho da imprensa e levar desinformação aos torcedores. Isso é um desrespeito. Todo o processo será feito com total isenção, tempo e estudos necessários, né? Então ontem foi uma nota que a CBF soltou e tem se manifestado toda vez que sai notícia envolvendo o nome de algum técnico, né? E o detalhe, né, Monique? Nessa nota, ele ratificou a reportagem que está no portal do Esporte Interativo, quando ele diz que, a decisão seria dele. Isso. E 2, quando ele diz até o fim de janeiro teremos novo técnico. Na nota oficial, porque isso foi um papo que a gente teve. Ele até reitera aqui, em nota divulgada no dia 17 de novembro, que vocês vão se lembrar, essa nota divulgada foi quando vieram as notícias do Pepe Guardiola e do Mano Menezes. Isso. E aí foi uma nota divulgada quando a gente ainda estava lá em Turim. E aí essa segunda nota diz: em nota divulgada no dia 17 de novembro, a posição oficial da CBF já havia sido informada. O anúncio do novo treinador e da comissão só será feito em janeiro de 2023, que foi o que ele te garantiu também. Que foi o que ele falou lá, e a gente publicou uma reportagem no portal do Esporte Interativo e ele diz isso. A decisão é minha, porque quem leva a pancada depois sou eu, e até o fim de janeiro sai. Porque, assim, eu imaginando que isso poderia acontecer, eu fiz exatamente a pergunta assim: presidente, vai ter o fim da temporada europeia? Existe alguma possibilidade de ficar com o interino para ver o balanço do mercado de treinadores no meio do ano? Ele falou assim: impossível, e falou a seguinte frase: não temos tempo a perder. Então, assim, tudo isso foi o que ele falou. Mas se o Ancelotti, mudou de ideia, 2, esse intermediário queimou a largada com o pessoal do UOL, eu acho que é péssimo, porque eu acho que o Ancelotti seria um excelente encaixe para treinar a seleção brasileira num ciclo. Só completando o time de repórteres aí daquela reportagem do UOL que a gente citou, daquela matéria, faltando Rodrigo Matos e Pedro
Pedro Lopes. E só ratificando, o José Calil dá esta informação. Perfeito. No começo da jornada hoje da Rádio Transamérica. Então essa informação que está na tela sobre a permanência do Ancelotti até 2024 do Real Madrid é do nosso companheiro José Calil na Rádio Transamérica. Ele está no Catar e ouviu jornalistas espanhóis e apurou por lá essa informação. Ô Mauro, quando o presidente da CBF diz ao Vitor Sérgio, nenhuma chance, não vou esperar mercado europeu nenhum, não vou esperar fim de temporada na Europa nada, eu quero resolver isso em janeiro, ele me faz crer que treinador europeu não está na pauta. Porque ninguém, assim, a não ser que seja algum desempregado, alguém que, sei lá, alguém que de repente saia da Copa, ou Tuchel, ou sei lá, o Fernando Santos que não deve renovar lá com Portugal, alguém que agora esteja disponível no mercado, ou treinador brasileiro. Tem o técnico que estava comandando a Bélgica. O Abel Ferreira, exatamente. O treinador brasileiro, perdão, o treinador que está no futebol brasileiro, não necessariamente brasileiro. A Bélgica era comandada por um espanhol, né? Roberto Martins. Que arrebentou com o Brasil, arrebentou não. Já são 9 treinadores da Copa que estão disponíveis no mercado. Olha como é legal isso aí, né? Agora, de novo, assim como em 91 a gente teve um jogo em agosto de 91 em que o Brasil foi dirigido pelo treinador do Sub-20, Ernesto Paulo, assim como em 84, 3 jogos, inclusive importantes, até contra a própria Inglaterra, quando o Brasil perdeu por 2-0, o Brasil foi dirigido por um interino, um ótimo treinador, o Edu Coimbra, irmão mais velho do Zico. Assim como nas eliminatórias, o Candinho, que era da comissão demitida, o Candinho assumiu como interino, dirigiu a seleção do Luxemburgo para vencer Maracaibo e Venezuela. Dá para o Brasil ficar um tempo ainda sem treinador, né? Não estou dizendo que é o melhor exemplo. O próprio Marrocos assumiu o treinador em 31 de agosto. Né? O Dalit, quando foi vice-campeão do mundo, ele tinha 9 meses de Croácia. O próprio Zagallo, do melhor time de todos os tempos, que assumiu 16 de março para ser campeão em 21 de junho de 70, ainda que com uma seleção permanente, com Pelé e grandíssima companhia limitada. Não é o ideal, mas dá para você fazer isso. Não precisa anunciar agora. Mas ele disse ao Vitor Sérgio que não vai esperar. Não vai esperar, está fora de cogitação. Espera aí. A não ser que o Guardiola liga e fala, tô aí, o Klopp fala, tô aí, não vão ligar. Claro que não. Ô Monique, essa história de jogadores brasileiros, ex-jogadores, a gente tem visto manifestações, o Rivaldo fez uma manifestação muito eloquente nesse sentido, de que não concorda, que acha até um desrespeito com os treinadores brasileiros, você cogitar um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Também falou de brasileiro, né? Até que ponto você imagina que possa existir um movimento de jogadores, não só ex-jogadores, e se você tem alguma informação desse sentido, de algum desejo de trabalhar com o técnico brasileiro, tem muita gente falando, os caras querem o Fernando Diniz. Existe algum movimento rolando nesse sentido dos jogadores da seleção brasileira de tentarem opinar de alguma maneira, Monique? Que eu tenha informação, não, Jorge. É um ambiente muito mais difícil do jogador se meter do que num ambiente de clube, né? Que o cara tá ali todos os dias. Ainda mais num recomeço de ciclo, exatamente, né? que ninguém tá garantido. Quem vai se expor de falar? Quem vai liderar uma dessa de dizer, não, eu não quero não, eu quero... você que não queria estrangeiro, então... eu acho que assim, é um processo de renovação muito grande, que alguns nomes certamente não continuarão, como o caso do Thiago Silva, que estava indo para sua última Copa. Outros nomes que a gente não sabe ainda se continuarão. O próprio Neymar se manifestou dizendo que não podia garantir com 100% de certeza que voltaria para uma nova Copa, mas também não podia descartar, que estava de cabeça quente ali naquele momento. E, além disso, tem uma parte grande desse grupo, que é uma parte de garotos, né? Que são os jovens que chegaram agora nessa geração, que a gente está falando de Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Paquetá, Martinelli. São muitos garotos, né? Então, acho que assim, não há um movimento dos jogadores nesse sentido, nesse momento. Acho que se fosse um meio de ciclo, que um técnico cai para chegar outro, como caiu o Dunga e chegou o Tite, poderia até ter alguma relação, mas nesse caso de renovação de ciclo é muito difícil. E assim, a única coisa que a gente vê são manifestações dos jogadores a favor de treinadores ou opinando sobre nomes que surgem, né? E de fato, muitos jogadores têm um carinho pelo Fernando Diniz, ou acreditam que o Fernando Diniz poderia fazer um bom trabalho. Os que já
foram treinados pelo Fernando recomendam muito, né? Elogiam demais o Fernando Diniz. Já externaram isso, mas aí se a gente for falar do Ancelotti, na coletiva do Vinícius Júnior, o Vinícius falou pelo menos 5 vezes no Ancelotti, e aí certamente o Rodrigo vai elogiar, o Casemiro vai ter boas referências, o Militão também, então acho que é muito mais assim, na linha de expor a opinião sobre treinadores que eles já trabalharam, tiveram relação ou gostam do trabalho, do que de fato acontecer um movimento para tentar técnico A ou técnico B, por isso, né, porque ninguém tem vaga garantida, e aí depois você coloca a sua opinião a favor de um treinador e chega a outro, como que vai ficar essa relação, né? Fica parecendo que você fez lobby para um, se esse um entra você tem que estar, e se entra o outro você não vai estar. Muito diferente do ambiente de clube, né? Que o vestiário se movimenta muito mais nesse sentido, e eu acho que assim, o que está certo é que a ideia e a vontade da CBF é ter um treinador que saiba lidar com os jovens, porque a gente está indo para um ciclo de renovação. No clube é muito mais cômodo, porque o jogador, na maior parte do tempo, está amparado por contratos, né? Exatamente. O cara vai lá, beleza, eu posso dizer aqui, o cara vai lá, vai fazer o quê? Vai rescindir meu contrato? Beleza, não vai. É muito mais difícil. Na seleção, não, é só não convocar. Você fala, você está enchendo o saco? Tá bom, não convoca. Então, assim, o jogador tem muito mais a perder do que ganhar, né? Eu não gosto do regime ditatorial, de que assim, a gente não vai ouvir ninguém. O jogador não tem que opinar sobre nada. Eu acho que você pode ouvir. Eu acho que pode rolar uma conversa. O que eu não gosto pelo que a Monique tem de informação, não é necessariamente o que está ocorrendo agora. Eu não gostaria de ver um movimento articulado, organizado, no sentido de pressionar, olha, nós queremos esse cara. Porque isso é tornar não só esse cara refém desse grupo que trabalhou por ele, que fez o lobby por ele, mas a própria direção da CBF. Você não pode ficar refém do teu grupo de jogadores. Sim. Quem decide é quem tem a caneta na mão. Cada um faz o seu. A gente teve, né, Monique, rapidinho, aqui no Brasil, um exemplo alguns anos atrás, um lateral /meia que escolheu um treinador para dirigir um grande time aqui de São Paulo. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Era só para lembrar, pois não. Já estando acertado com outro, né? Isso. Não, o que eu ia dizer é que no dia que a seleção embarcou de volta para o Brasil, que a gente estava de manhã lá para acompanhar a saída do ônibus, uma pessoa próxima à presidência me disse a seguinte frase: o presidente não vai se influenciar ou deixar outras pessoas influenciarem nessa decisão. Ele tem apenas um conselheiro. Eu perguntei, quem é? Ele falou, Deus. Ninguém vai influenciar na decisão ou decidir junto com o presidente qual é esse nome. Então, só para trazer essa fala, que eu acho que também vai nessa linha aí sobre o presidente ouvir jogadores ou não, acho que nesse momento, né, que ele assume e vai iniciar um novo ciclo, ele quer seguir pela cabeça dele, foi mais ou menos o que ele tinha te dito. Ele tinha dito a pergunta quando eu fiz para ele, eu falei, quem vai ajudar na decisão, quem vai ajudar na decisão, quem vai decidir, vai falar com algum conselho, pessoal, vice-presidente, diretoria, ele falou, não, quem vai decidir sou eu, e falou, porque depois quem leva as pancadas sou eu. Então Deus é brasileiro, se ele apenas vai ouvir Deus, é que Deus é brasileiro para escolher o novo treinador. Pode ser. Eu acho que, assim, no final a decisão de fato é dele mesmo, mas eu também... Assim, tenho muitas dúvidas se o presidente Edinaldo não vai ouvir pares, pessoas próximas. E pode ouvir lideranças, pode ouvir. A única coisa que ele que define. E tem outras mudanças para acontecer, né? Algumas bem preocupantes, pelo que eu ando ouvindo, viu, Monique? Então, porque a tendência é que o Juninho saia desse cargo de coordenador de seleções, e aí se fala numa figura, né, para assumir um cargo que nesse momento não tem ninguém ocupando, que seria um diretor da seleção masculina, e tem se falado muito no nome do Andrei Sanches nos bastidores da CBF, embora ele sempre negue quando é perguntado sobre qualquer cargo da CBF e a relação que ele possa ter, mas o nome dele está muito forte nos bastidores, então vai ser uma reestruturação no departamento como um todo, né? E aí acho que essas pessoas vão precisar conversar, vão precisar ter alguma ligação, porque todo mundo vai trabalhar junto, vai ser um departamento que vai se formar. Né? Reestruturação que o Edinaldo Rodrigues já estava fazendo tão logo ele ganhou a eleição em definitivo, né? Porque ele entra no lugar do Caboclo, primeiro que estava afastado, depois completa o mandato do Caboclo, depois quando ele ganhou a eleição já com ele candidato, ele começa a fazer mudanças. Ele troca o diretor de competições, ele troca o diretor de registros, ele troca o diretor jurídico, ele
troca o diretor de comunicação. Ele não mexeu no futebol porque tinha a Copa do Mundo. Sim. Porque senão, imagino que fosse o desejo dele trocar no futebol também. Não fazia sentido porque essa Copa era agora aqui no fim do ano e aí não tinha sentido você nem mexer com o Tite, nem mexer com mas a gente teve. O staff do Tite, né? Mas a gente teve no determinado momento, né? Em toda outra direção da CBF. A gente teve no determinado momento, lembra, direção Vitor? da CBF, todo mundo foi trocado, todo mundo foi demitido e botaram outros. É porque então, o que aconteceu, né, nesse caso... Fala, Monique, pode falar. É que não tinha essa figura, né? Como o Juninho já era o coordenador de seleções, então quando o Edinaldo assume, trazer a figura de um diretor de seleção masculina, acho que seria conflitante ali pro momento que já era um momento de reta final de preparação para a Copa. Tanto que vocês sabem, a gente vai lembrar que o Gustavo Feijó que se aproxima e faz essa ponte Tite com presidência, né? E a gente vai lembrar da Copa América aqui, que como não existia essa figura, quando acontece aquela polêmica toda na Copa América de 2021, que o Caboclo bate o pé lá para fazer a Copa América no Brasil e a seleção era contra jogar, os jogadores se manifestam, não existia esse gap, não existia essa figura que fazia uma ligação entre seleção masculina e presidência. Existia o Juninho, que era coordenador de seleções e meio que assumiu essa função, então assim, essa reestruturação já estava para ser feita, né? Porque faltava essa figura, que é uma figura que vai vir agora, então por isso que eu dizia que toda essa reformulação também vai ter uma relação com a escolha do novo técnico. E a Aline Nastari trazia mais cedo, a Monique tem falado há algum tempo, agora vai ser feito o caminho natural, né? Que é o diretor da seleção masculina ajudar a entender o nome do treinador, coisa que não aconteceu nas últimas duas, porque primeiro se escolheu o Tite, depois o Tite ou indicou, ou orientou, ou avalizou o nome do Edu Gaspar, que em tese no organograma era chefe dele. Era quase como se um subordinado tivesse indicado o nome do chefe, que é uma, né, embora acho que isso não tenha interferido, acho que são todos profissionais, mas dentro de um organograma não é o funcionamento que a gente entende como normal, né? I love you, you and you. Thank you very much, guys. Que amo tem os muito dois. amor pra dar, aí que ótimo. Que o amor está no ar. Agora, eu só ia dizer justamente isso, Jorge. Em um determinado momento... Mal, né? Ainda bem. Em um determinado momento houve esse problema mesmo, né? Eu nunca tive, pra mim, a certeza que o Edinaldo gostaria de ter o Tite como treinador. Nunca tive essa certeza. Em um determinado momento a gente falou muito, principalmente, né? Se o Brasil não fizesse lá uma boa Copa América, poderia haver a mudança. Ela não aconteceu para a reta final, mas eu nunca tive certeza que o técnico do Edinaldo seria o Tite. O que está me chamando muita atenção é esse nome do André Sanches rondar a CBF. Fala-se aí para assumir a seleção masculina, já tem gente falando num cargo até maior, com mais poder dentro da entidade a partir de 2023. Isso me chama muito a atenção. Brasil está passando por um momento de mudanças no poder, mudanças de cima para baixo. O André Sanches sempre foi um cara alinhado com quem está assumindo o poder no Brasil a partir de 2023. Assim, eu não sei se as coisas estão muito separadas ou se existe uma ligação entre elas. Eu estou atento. Isso está me deixando curioso. Vamos ver o que 2023 nos reserva. Tem liga de clubes sendo formada, ligas no plural. Tem uma negociação de direitos de transmissão a partir de 2024 para 2025. Lembremos do André Sanches e o papel fundamental que ele teve na mudança do modelo de comercialização de direitos de transmissão do Brasil, a mudança mais recente que a gente teve. Enfim, não sei se essas peças soltas montarão um quebra-cabeça ou se elas não estão interligadas entre si. Na teoria, mas eu estou atento. Mas na teoria, o André, se estiver na CBF, não vai ter nada a ver com a Liga. Na teoria.